Shabbat Shalom Leikulam. Shabbat Shalom para todos vocês. Que o Eterno, Todo-Poderoso, o Rei de todo o Universo, te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Agradecemos mais uma vez ao Todo-Poderoso por nos conceder essa maravilhosa, essa rica oportunidade de estudarmos, darmos continuidade ao estudo Sermão da Montanha. Nós paramos no capítulo 6, verso 9, justamente na famosa oração do Pai Nosso. Não é assim que ela é conhecida? Oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece. Antes de nós iniciarmos, eu quero explicar para vocês uma coisa muito interessante sobre oração. Gente, oração não é algo que a fórmula de oração, a ideia de oração, a ideia de que eu estou orando, de que eu estou fazendo uma reza, que eu estou rezando, essa ideia não é uma ideia que vem desde o começo, desde o princípio. Essa ideia tomou forma, uma forma. Claro que as pessoas faziam orações, mas muitas vezes faziam orações sem saber que estavam fazendo. Quando pediam alguma coisa ao Eterno, quando clamavam, quando agradeciam ao Eterno por alguma coisa, elas estavam fazendo uma oração, mas sem saber, inclusive, né? Sem ter essa noção que aquilo é uma tefilá, uma oração. Essa ideia de tefilá, essa ideia de oração, de reza, só veio realmente a ter uma conotação, a ter essa ideia realmente de oração, propriamente dita, na época de Esdras, que dedicava o seu coração ao estudo, à prática e ao ensino da Torá ao povo. Esdras, ele é considerado por todos o primeiro parush da história. O que é parush? Significa separado. Alguém separado para estudar, praticar e ensinar a Torá. Parush, fariseu. Tá? O fariseu, ele surgiu justamente na época de Esdras. Essa ideia. A ideia de não é necessário ser um sacerdote para ensinar ao povo. Alguém pode sim se dedicar a aprender a Torá e ensinar ao povo, sem necessariamente ter uma linhagem sacerdotal. Alguém pode sim ter os seus alunos ali e se dedicar para que eles possam aprender e, quem sabe, também ensinarem aqueles que estão ao redor. Fazerem seus talmidinhos, seus discípulos, seus alunos. Essa ideia tomou forma e isso ajudou muito o povo de Israel quando estava no cativeiro babilônico, afastado da sua terra, afastado, já estavam na sua terra afastado da Torá, afastado do Eterno. Mas aí o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a se aproximar da Torá em terra estrangeira. Esdras dividiu a Torá em 54 porções, tudo direcionado pelo Todo-Poderoso, tudo direcionado pelo Eterno. E começaram assim a surgir a ideia de Beit Knesset, das casas de estudo, ou seja, das sinagogas, locais em que as pessoas poderiam se reunir para estudar a Escritura, especialmente no Shabat. Porque a ideia que se tinha era que somente em Jerusalém, no templo, que as pessoas podiam se reunir. Então, muitos demoravam 1 ano para fazer isso, outros 3 vezes ao ano. Esdras colocou, olha, vocês podem ter isso toda semana. Porque se vocês tiverem isso toda semana, dificilmente estarão afastados da Torá, dificilmente estarão afastados do Eterno.
Se estiverem próximos da Torá, estarão próximos do Eterno. Então, começou aí a surgir, tomar forma, esse grupo. Um grupo que não estava interessado em riquezas, em dinheiro, não estavam interessados em posição social, em ter um cargo em si, um título em si. O interesse era aprender a Torá, praticar a Torá e ensinar a Torá. Fazer com que as pessoas entendam. Esdra, como é descrito no livro, no próprio livro dele, e também no livro de Neemias, ele se esforçava ao máximo para que as pessoas entendessem a Torá. Inclusive, traduzia partes da escritura para pessoas que não entendiam o hebraico, por exemplo. Ele traduzia para o aramita, para o aramaico, ou para alguma língua que algumas pessoas falavam, mas ele fazia de tudo para que todos entendessem. Então ele falava, ele trazia para o povo uma linguagem fácil, uma linguagem simples, uma linguagem para que todos entendam a Torá, planificando assim a Torá. Esdra começou esse projeto do Eterno de tornar a Torá plena, até que vem os dias de Yeshua. E assim ele consegue fazer o que muitos tentaram, tornar plena a Torá. Tornar a Torá plena. Muito bem. Esdra, o primeiro dos fariseus, entre muitas coisas, entre a divisão do estudo das porções da Torá, para facilitar assim o aprendizado, meat, pouco a pouco. A ideia de que as pessoas não precisam ir a Jerusalém para estarem estudando a Escritura, a ideia de que não é necessário que seja um sacerdote para que ele possa ensinar, e também a ideia de oração. Os fariseus, eles, entre muitas atribuições, uma delas é ensinar o povo a orar. Porque ensinar o povo a orar significa fazer com que o povo tenha a sua própria experiência, a sua própria intimidade com o Criador. E assim surge esse grupo tão bonito, com um objetivo tão nobre, que são os fariseus. A ideia de ser um fariseu, de se tornar um fariseu, é uma ideia muito nobre, mas muito nobre. Porém, o tempo se passou e, obviamente, que dentro de toda a estrutura, seja ela qual for, seja qual for o movimento, sempre vai ter pessoas ali que destoam um pouco do objetivo real. Então sempre vai ter pessoas que se dizem fariseus, mas que na verdade eles são hipócritas. Eles não vivem o que significa realmente ser um fariseu. A palavra parush é uma palavra muito bonita. Perushim, que é o plural, é uma palavra bonita. Infelizmente, tomou uma conotação ruim a palavra fariseu, que é uma transliteração, deixa eu dizer, uma má transliteração da palavra fariseu, da palavra parush. Na palavra parush, colocaram fariseu. Pronto. Tem uma conotação ruim, não tem? Essa palavra não tem uma conotação ruim, mas na verdade ela não é para ter uma conotação ruim, porque a própria palavra em hebraico é uma palavra bonita.
Só que, com o passar do tempo, e principalmente no primeiro século, na época de Yeshua, tornou-se muito comum os fariseus, uma grande quantidade de fariseus, né? Não era um ou dois ou três, eram muitos. Isso era muito bom, porque o povo estava assistido com ensinos, com as instruções da Torá. Porém, a parte ruim é justamente que quando mais vai crescendo esse grupo, também vai crescendo pessoas hipócritas no meio. Aquelas pessoas hipócritas. E foi justamente isso que aconteceu. Justamente isso que aconteceu. Eu quero ler para vocês. Quero ler para vocês aqui uma parte que está no Talmud sobre justamente os fariseus no primeiro século. Prestem bem atenção. Estou tirando aqui da Torá Sefer, a Torá da editora Sefer, na página 402. Eu vou ler como está aqui. No período do segundo templo, o nível moral do povo era muito elevado. No período do segundo templo, o nível moral do povo era muito elevado, talvez alto demais, possibilitando o surgimento de numerosas seitas religiosas, especialmente a dos essênios, que renunciaram aos bens da vida, esconderam-se nas florestas, levando uma vida austera ao máximo. Abstinham-se ordinariamente do casamento, espalharam intrigas e mentiras entre os judeus, odiando-os sem razão e sem justificativa. Ódio caracterizado pelos mestres como Sinat Hinam, ódio gratuito. E assim, os pecados que viviam na era do segundo templo ultrapassaram os pecados do primeiro. Então, essa ideia na época do segundo templo, em que o nível moral era muito bom entre a sociedade de Israel, ou seja, eles tinham um nível moral muito elevado, surgiu várias seitas, entre elas a seita dos essênios. Os fariseus, eles começaram, muitos deles, obviamente, não todos, eles começaram a se sentir como os melhores da terra. E aí surgiu justamente aquelas pessoas orgulhosas e também as pessoas hipócritas. Quando Yeshua fala sobre os fariseus, ele está falando dentro da sua própria comunidade, porque ele era um fariseu. Como é que a gente sabe disso? Gente, é muito simples. Primeiro, ele começou a ensinar com 30 anos, é a idade que os fariseus ensinavam. Segundo, ele formou um grupo de discípulos, era exatamente isso que faziam os fariseus. Terceiro, ele ensinava a Torá e buscava com todo o coração, como Esdra, planificar. Ele conseguiu planificar a Torá. Quando ele fala contra os fariseus, ele fala contra os hipócritas.
A questão dos fariseus, a questão de ser um fariseu, não é uma questão ruim em si, nada disso, muito pelo contrário. Mas o problema é você se fazer de fariseu e não vivenciar o que significa realmente o ser um fariseu. A constituição de ser um fariseu está justamente na ideia do texto de Esdras, capítulo Esdras. Deixa eu achar aqui. Achei Nehemiá, agora achei Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 10. Pois Esdras dedicava o coração ao estudo e à prática da Torá de Adonai e ao ensino a Israel de seus regulamentos e regras. Então, essa é a ideia do fariseu. Dedicar o coração ao estudo, à prática e ao ensino. Nessa ordem, estudar, praticar e somente então poder ensinar. Não se pode ensinar o que não se pratica. Então, a ideia de hipócrita é justamente essa. Você ensinar algo a alguém, sendo que você não faz. O que é um hipócrita, de acordo com a Escritura? Bom, hipócrita é o seguinte. Hipócrita, vou dar um exemplo bem simples. Alguém chega para o outro e diz: você tem que guardar o sábado. Você precisa guardar o sábado. Está escrito lá que você tem que honrar o Criador, você tem que guardar o sábado. E quem está falando, não guarda. Ele, no sábado, ele abre a loja dele, ele vende, ele trabalha, mas ele está mandando, está ensinando ao próximo que ele deve guardar o sábado. Ora, isso é hipocrisia. Como o outro disse, você não deve roubar. Roubar é um pecado terrível. Mas ele rouba. Ele ensina o outro a não roubar, mas ele rouba. Hipocrisia é você colocar um cigarro na boca e falar para o seu filho, você não deve fumar nunca. Ora, você está dando um exemplo. Entendeu? Você bebe todos os dias e diz para o seu filho, você não pode beber. Mas você bebe todo dia e ele vê você bebendo todo dia. Isso é hipocrisia. Se você quer ensinar algo a alguém, primeiro pratique para que esse ensino seja verdadeiro na vida dele. Então, quando Yeshua fala de hipócritas, ele não está chamando todos os fariseus de hipócritas, pessoal. Por favor, não ele estaria se incluindo. Lembre-se que muitos momentos no Shabat, no almoço de Shabat, ele era convidado por fariseus para comer. Por quê? Porque fazia parte. Ele era um rabi, ele era um mestre, ele era chamado assim porque ele era um fariseu. Ele não era sacerdote, ele não tinha linhagem sacerdotal. Ele é da tribo de Yehuda, mas ensinava o povo, não ensinava? Então ele só pode ser fariseu. Se você não é sacerdote, ou você é sacerdote, ou você é fariseu. Ou você é um mestre da Torá, soferim, os contadores, os escribas. Senão você não pode ensinar. Não é qualquer pessoa que podia ensinar. Ou você é um sacerdote, ou você é um fariseu, ou você é um escriba, um mestre da Torá. Senão você não podia ensinar. Porque para ensinar tem que estudar, tem que viver, tem que praticar. Então, quando Yeshua fala, por exemplo, em Matitiahu, capítulo 23, olha só, Mateus 23. Então, Yeshua disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da Torá e os perushim, plural de parush, fariseus, se assentam na cadeira de Moshe, a cadeira que a sinagoga tem para se sentar e ensinar, especialmente no Shabat. Assim era chamada, a cadeira de Moshe.
Tem, inclusive, uma no Museu de Israel, em Jerusalém, encontrada nas ruínas da cidade de Corazim. Coisa linda. Você pode procurar o nosso vídeo aí, Corazim, no nosso canal, e você vai ver essa cadeira. Tenham cuidado, verso 3. Tenham cuidado, portanto, de fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Pois eles falam e não fazem. Agora, o que eles falam está certo. O que eles falam sobre a Torá. Tenham o cuidado de fazer o que eles estão dizendo, que está tudo certo. Qual o problema em muitos deles? Que falam e não cumprem, não praticam. Aí está a hipocrisia. Se você não guarda por algum motivo determinado mandamento, determinado preceito, não precisa ficar envergonhado, não precisa ficar. Basta você não ensinar esse preceito a ninguém. Não ensine o que você não vive. Eu só ensino aqui o que eu vivo. Se eu não pratico, eu não ensino. Algumas pessoas, às vezes, pedem a gente trazer, por favor, traga para o canal as orações que são feitas pelo povo de Israel durante o dia, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração... Eu nunca trago, sabe por quê? Porque eu não pratico isso. Então, como é que eu vou trazer para você algo se eu não pratico? Se eu praticasse, eu já teria ensinado há muito tempo. Eu não pratico. Por que às vezes você não traz para nós alguns jejuns que acontecem durante o ano, tirando o Yom Kippur, Yom HaKippurim, né, que é o jejum coletivo? Tem alguns jejuns que os judeus, no calendário dos judeus, tem esses jejuns. Por que você não traz para a gente? Porque eu não pratico isso. Por que eu vou trazer se eu não pratico? Se eu praticasse, eu te ensinaria. Mas se eu não pratico, por que eu vou ensinar? Seria hipócrita. E Hazve Halila, que nunca aconteça isso comigo. Tinha uma coisa que o Eterno odeia, é a hipocrisia. Se uma coisa que ele ama é a generosidade, é a gratidão. Seja generoso, seja grato a ele por tudo. Agradeça a ele em todo momento. Isso ele ama, mais do que qualquer coisa que você pensar, mais do que qualquer tipo de ação que você possa imaginar. Ele ama a generosidade para com o próximo e a gratidão para com ele. É uma marca do povo do Eterno, né? A gratidão, a generosidade. Então, veja, Yeshua, ele tem todas as características de um parush. Inclusive essa aqui no verso 9, que é ensinar a orar, ensinar a oração. Baruch Hashem. Isso é justamente uma das atribuições dos perushim, ensinar o povo a orar, ensinar o povo a Torá, a escritura sagrada, planificando-a, fazendo com que todos entendam. Então, Yeshua, ele vai utilizar vários métodos para fazer com que essa mensagem dele, essa palavra, chegue aos ouvidos, aos corações, à mente, às mãos direitas, né? Ou seja, para que as pessoas pratiquem realmente. Tem que ensinar de uma forma fácil para que todos entendam, para que não fique dúvida, para que eles possam praticar. E uma das coisas, obviamente, é a questão da oração. A oração é uma atribuição do perushim, dos fariseus. Isso é um nível muito elevado. Fazer com que cada um tenha a sua própria experiência, fazer com que cada um tenha a sua própria intimidade. A gente gosta muito de orar uns pelos outros. Isso é uma prática comum entre o povo do Eterno. Ore por mim, o outro diz, ore por mim também. Isso é bom, isso é maravilhoso.
né? Um fortalecendo o outro, mas cada um tem que ter a sua própria experiência, a sua própria intimidade com o Criador. E Yeshua, ele traz aqui para a gente uma fórmula. Ele traz para nós uma fórmula de oração. Vamos estudá-la agora. Veja, Yeshua não foi o único que ensinou o povo a orar. Todo e qualquer parush tinha essa atribuição. Todo e qualquer fariseu tinha essa atribuição, ensinar os seus discípulos a falar com o Eterno. Cada um utilizava uma fórmula. Isso aqui, na verdade, não é para você repetir exatamente o que está aqui. É para você entender os passos, como funciona uma oração. Verso 9 do capítulo 6 nos diz o seguinte: Ve atem ko titepalalu avinu shebashamayim itkadash shemecha. Ve atem ko titepalelu, e vocês devem orar assim. Assim, assim. Titepalalu, assim orem. Uma ordem. Assim rezem. Assim falem com o Criador. Esse U aqui, som de U, é uma ordem, é imperativo. Atem ko titepalalu, e vocês assim orem. Aí começa a oração. Avino, nosso Pai. Veja, Avino, se fosse só até aqui, até o Iud, tirando o Nu, seria Avi, meu Pai. Porém, veja que Yeshua, ele nos ensina uma oração que, apesar de ser individual, cada um vai fazer essa oração. Perceba que ele utiliza um termo em relação ao Eterno, um termo coletivo. Não é Avi, meu Pai. Ele acrescenta o Nu. Avi, Nu. Esse Nu aqui é nosso. Avino, nosso Pai. Nosso Pai, Shebashamayim, que estás nos céus. Nosso Pai, que estás nos céus. Então, a ideia de usar se dirigir ao Eterno de forma coletiva é também uma ideia humilde, tá? É uma ideia humilde, porque você não está dizendo que ele é só o seu pai. Entenda. Você está dizendo que ele é pai de todos nós. A ideia é que você está colocando é que você não é melhor, você não merece mais, você não tem mais intimidade com ele do que o próximo. A ideia é que você se coloca como uma comunidade. Ou seja, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Você entende o que a Escritura te ensinou, o que a Torá te ensinou. Nefesh tahat nefesh. Alma é igual a alma. Você entende isso. E por isso você se coloca a ele com humildade. Nosso Pai que estás nos céus. Assim inicia a oração. Assim Yeshua nos ensina a iniciarmos a oração. Nosso Pai que estás nos céus. Colocando, sabendo muito bem a elevação que o Eterno está, ou seja, ele está acima de nós. Nós estamos na terra e ele está nos céus, ou seja, ele está acima de nós. É claro que ele está em todo lugar, é claro que ele habita no nosso meio, é claro que ele se move dentro de nós, mas aqui não está falando exatamente sobre a localização em si. Aqui está falando sobre a altura dele. Ele está acima de nós.
colocando ele no seu lugar. Ele é elevado, ele é exaltado, ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Avino Sheba Shamayim, nosso Pai que estás nos céus, acima de todos. Itkadash Shemecha, seja mantido santo, seja santificado. Itkadash, o final, Kuf, Dalet e Shin, Kadosh, santo. Itkadash, seja mantido santo, para sempre. Seja mantido santo, Shmecha, o teu nome, a tua identidade, a tua soberania, a tua palavra. Muita gente preocupada com o nome do Eterno, com o nome do Eterno, com o nome do Eterno, mas não se preocupa com algo que é essencialmente santificar o nome do Eterno. Sabe o que é? Cumprir a sua palavra, manter santa a sua Torá. Não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer com as religiões que querem colocar a Torá como algo ultrapassado, como algo completamente ultrapassado, como algo completamente sem utilidade. Pronto. Para o Hashem. Quando você mantém a Torá, os ensinos do Eterno, no mais alto nível, quando a sua vida reflete isso, quando a sua vida reflete a Torá, por isso que Yeshua disse, vocês são a luz do mundo. Quando a sua vida reflete a luz da Torá, e as pessoas percebem que a Torá ainda assim continua viva, a Torá só continua viva através de cada um de nós. Porque se ela não for praticada por ninguém da terra, o que adianta ela estar escrita em tábua de pedra e estar escrita num livro? A Torá só é viva quando alguém da terra a pratica. Isso é manter o nome do Eterno Santo. Porque nós estamos dizendo, ele é rei. Ele continua reinando. As suas palavras não voltam atrás. As suas palavras não voltam atrás. As suas palavras não voltam mais. Elas continuam santas sempre. Então a Torá não foi abolida, como disse o próprio Yeshua. Nenhum cotes, nenhum traço, nenhum iud. Passará. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Então, gente, perceba bem. Observe bem. Manter o nome santo não é só quando for falar o nome dele, ter cuidado. Isso é bom, isso é maravilhoso. Não é só não atribuir a ele nomes de outros seres, de outros nomes comuns para ele. Ok, maravilha, Baruch Hashem. Mas o que ele mais quer, o que ele mais pede ao povo, o que ele mais falou ao povo de Israel em relação ao seu nome, que eles profanavam o nome do Eterno entre as nações, era quando o povo de Israel não guardava os mandamentos. Assim que ele falou, vocês não guardam mais o meu Shabat, vocês estão profanando o meu nome entre as nações. E Heskel, capítulo 20. Eu dei o Shabat como sinal entre mim e vocês estão profanando o meu nome entre as nações. Quando alguém diz que a Torá não tem mais utilidade, que a Torá já não tem mais, já não precisa mais ser guardada, essa pessoa está profanando o nome do Eterno. Porque se ele é rei de todo o universo e ele determinou algo, escreveu com a sua mão, e se alguém
diz que essas palavras já não têm mais, né? O Shabat já não tem mais utilidade, que honrar o pai e a mãe já não tem mais utilidade, que se livrar da idolatria já não tem mais utilidade. Estão dizendo que o Eterno não reina mais. Porque a palavra de um rei, determinada por um rei, não pode ser jamais revogada, nem pelo próprio rei, somente se ele deixar de ser rei. Bom, vamos seguindo. Verso 10. Tavó malchutecha. Tavó, bo, sem o tav, bo, é entrar, chegar, vir. O tav aqui dá uma ideia de futuro. Venha. Venha, malchutecha. Malchut, reino. Malchutecha, o teu reino. Venha o teu reino. Esse é o desejo. Esse é o desejo que tem que estar no coração, na boca, na alma de todo aquele que ama o Criador. Que o reino dele venha. Venha o teu reino. Esse tem que ser o objetivo. Esse tem que ser o desejo ardente do nosso coração, que o reino do Eterno chegue, venha, porque ele vai vir. Não nós é que vamos até ele, ele vai vir até nós. O reino que está nos céus, Malchut Hashamayim, como chama Matitiahu, Mateus, ele que usa esse termo, Malchut Hashamayim, o reino dos céus, como explicamos no primeiro episódio dessa série, ele vai vir sim. Ele descerá para a terra sim. Como descrito nos profetas, como descrito na Torá, como descrito no livro de Revelação, capítulo 21, bem descrito. Ele descerá e instaurará o seu reino na terra. Yeaseh retzonecha, seja feita, seja realizada, retzonecha, vem de ratzon. Ratzon, você sabe, escolha, vontade. Ratzon chofshi, livre escolha, livre vontade. Que seja feita, que seja realizada, retzonecha, a tua vontade. Ba'aretz, na terra. Ka'asher na'asah b'shamayim, como é feita, como é realizada nos céus. Nos céus, o reino do Eterno, tudo transcorre na vontade do Criador. Nada que está no seu reino é diferente da sua vontade. Então não existe essa ideia de que lá no Shamayim, nos céus, no reino do Eterno, alguém lá pode dizer assim, a partir de agora eu não vou mais seguir o que o Criador está dizendo. Não existe isso, nunca existiu e nunca vai existir. Lá é tudo perfeito, lá funciona tudo. Por quê? Porque lá não existe questão de vontade própria. Lá não existe Ratzon Chofshi. Lá no Shamayim não existe livre escolha, livre arbítrio. Lá não existe isso. Lá funciona tudo como o Criador determinou que funcionasse. Lá é a vontade dele 100%. Esse tem que ser o desejo daquele que ama o Criador. Que da mesma forma aqui na terra seja feita assim. Porém, aqui na terra tem um diferencial. Ah, como eu queria estar no céu. Gente, nós não fomos feitos para ir para o céu. Porque nós temos Ratzon Chofshi, nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não funciona no céu. Aqui na terra funciona.
E o desejo do Eterno é que pela sua própria vontade, pela minha própria vontade, pela vontade do ser humano, a vontade do Eterno seja feita aqui na Terra. Pela sua escolha, pela minha escolha, entendeu? Como é lindo isso, como é maravilhoso. E quando fazemos isso, o Eterno diz: valeu a pena tudo que eu fiz. Quando um ser humano faz a vontade, o desejo, ratson. Quando um ser humano, em vez de fazer a sua vontade, faz a vontade, escolhe. Em vez de fazer a sua vontade, escolhe fazer a vontade do Criador. Que coisa linda. Isso é uma coisa tão... Você não imagina. Você não imagina o que acontece nos céus quando você cumpre um mandamento. Você não imagina. Quando cumprimos um mandamento, nós estamos simplesmente renegando a nossa vontade e fazendo a nossa vontade a vontade do Criador. Seja um mandamento positivo ou um mandamento negativo. Seja um mandamento que quando o Eterno diz faça, ou seja um mandamento quando o Eterno diz não faça. Gente, isso é simplesmente incrível. Incrível. Você não tem ideia do que acontece. Eu não tenho ideia. É uma festa muito grande. O Eterno fica orgulhoso de você. Ele coloca, vale a pena, valeu a pena todo o meu esforço. Como eu esperei por esse dia, por esse momento. Imagine quando você faz várias vezes a vontade do Eterno. Quando você cumpre o mandamento. A oração é essa. Quando você diz isso, que a tua vontade seja feita aqui na terra, isso tem que começar. Quando você fala isso, você, em primeiro lugar, tem que estar cumprindo a vontade dele. E desejando que os outros também façam. Porque não adianta você desejar que todos que estão à sua volta cumpram a vontade do Eterno e você mesmo não faz. E o que é a vontade do Eterno? A Torá. Os mandamentos, os ensinos, as instruções. Foque. Mas eu não sei em que eu vou focar. Foque na Sereta Devarim, nas 10 palavras. Você vai ver que você vai acabar cumprindo tudo. Foque nas 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos. Foque naquilo ali. Pronto. Porque o problema do ser humano é achar desculpa para não obedecer ao Eterno. E uma das desculpas é, bom, como eu não sei quais são os mandamentos, são muitos, e se eu descumprir um, eu vou estar descumprindo tudo. Que ideia mais errada. Se eu estiver descumprindo um, eu vou estar descumprindo tudo. Então eu não vou fazer nada. Que coisa mais terrível. Não pense assim jamais. Isso é um ensinamento do mal. Vem da fonte do mal, esse ensinamento. Meate, pouco a pouco. Começa a obedecer um hoje, outro amanhã, e vai. É assim que o Eterno quer de você mesmo. É como um exemplo, o pai falar para o filho, você está vendo aqui essa grama, tem que aparar, meu filho, cadê a máquina de aparar grama? Por favor, tá feio demais essa frente, você fica aí sem fazer nada, por favor, seu pai vai trabalhar, faça isso pro seu pai, apare essa grama. E aí o menino fala, tá certo, pai, eu vou fazer, fique tranquilo, eu vou fazer. E aí o rapaz, na hora, vai aparar a grama. E ele percebe que não tem... a máquina não é movida a energia, é movida a gasolina e não tem gasolina suficiente para... Tem uma quantidade, mas não, ele percebe que não tem suficiente para fazer todo o processo. E aí ele diz, eu não vou fazer nada. Já que não dá para fazer tudo, eu não vou fazer nada. O outro diz, não tem suficiente, mas pelo menos eu vou mostrar ao meu pai que eu me esforcei e eu vou fazer o que puder fazer, o que der para fazer, até onde eu conseguir fazer. E depois eu vou me esforçar para fazer o restante e concluir tudo.
Ele começa a fazer e faz muito mais do que a metade, fica faltando só uns pedacinhos, uns cantinhos lá, e realmente acabou a gasolina, não tem mais. Tem que buscar mais, né? Tem que comprar mais. Qual dos dois exemplos o pai ficou mais satisfeito? É óbvio que é aquele que fez, né? Essa ideia, eu tenho que guardar tudo. Peraí, olhe as 10 palavras, pronto, guarde as 10 palavras. Mas das 10 palavras eu ainda falta guardar 2, 3, 1. Meato, meato, pouco a pouco, vai subindo. Se você falta guardar 2 hoje, que amanhã não seja 3, que amanhã seja apenas 1. Não volta atrás, vai sempre melhorando. Se não consegue colocar mais um na lista, ficar 9, pelo menos mantenha o 8 até você conseguir forças para guardar o 9, e depois o 10º, e depois assim sucessivamente. Quem disse que você está guardando só 10 ali, só 10 ali? Você está guardando muito mais do que você imagina. Essa ideia errada, tirada de alguns textos separadamente, sem ver o contexto, um deles está em Yaakov, na carta de Yaakov. O que ele quis dizer é o seguinte: não adianta você dizer que não adultera. Eu não adultero. Mas, de repente, você chega e comete idolatria. Então, o fato de você não adulterar não é para você se vangloriar. Você também tem que vigiar nas outras coisas. Você está cometendo idolatria. Então, o que Yaakov quis dizer é: nós não podemos nos apoiar na ideia de que porque eu estou guardando 1, 2, 3 mandamentos, eu não preciso guardar mais nada. Não, não foi isso que eu disse. Meato, pouco a pouco. São dois extremos. Aquele que acha que já está guardando alguma coisa, não precisa mais de nada, nunca você tem que ter essa cabeça de que não precisa mais de nada. Como também você não pode ter a cabeça que, já que eu não consigo guardar tudo, eu não vou guardar nada. O desejo tem que ser esse. O desejo tem que ser justamente esse. Fazer a vontade do Eterno aqui, como é feita nos céus. Que seja, através da tua vida, a vontade do Eterno realizada nessa terra, no Olam Hazé. O que Yeshua fala em determinado momento é exatamente isso. Kol Misheonei Amém Beolam Hazé, Zorre Veonei Amém Leolam Rabá. Todo aquele que responder amém no mundo atual terá o mérito e poderá responder amém pelo mundo vindouro, Baruch Hashem. A ideia errada das traduções bíblicas, quando se passaram do hebraico para o grego, é o contrário. Diz assim: tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Tudo que vocês não permitirem na terra não será permitido no céu. E tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Como se o céu, como se o Eterno, que está acima de todos, ele se submetesse, Baruch Hashem, se submetesse à vontade dos seres humanos. O ser humano mandar no Eterno. Não é nada disso que o Mashiach falou. Ele disse: Kol Misheonei Amém Beolam Hazé, Zorre Veonei Amém Leolam Rabá. Kol Misheonei Amém
Beolam Hazé, Zorre Veone Amém, Leolam Abá. Todo que responder amém aqui nesse mundo terá o mérito e poderá dizer amém pelo mundo vindouro. Então, o mundo vindouro depende, na verdade, da sua escolha aqui. Quando você diz amém, você está dizendo Elohim é rei fiel. Não é só quando Yeshua diz quem disser amém, quem responder amém. Responder amém a quê? Responder amém às coisas que vêm no nosso dia a dia. As dificuldades, principalmente nas dificuldades. Quem responde amém nesses momentos tão difíceis? Quem mantém a fé no Eterno, a confiança no Eterno? Quem mantém santo o nome do Criador, sendo luz? Esse terá o mérito e poderá dizer amém pelo mundo vindouro inteiro. Depende das nossas escolhas. Se a sua escolha for que a vontade do Eterno seja feita na terra, que a palavra do Eterno seja cumprida, que a Torá seja acendida, seja iluminada para iluminar a todos, Baruch Hashem, você está fazendo a vontade do Criador, Rei de todo o universo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Abençoado seja ele para sempre. Bendito seja o Todo-Poderoso. Baruch Hashem. Verso 11. Verso 11 do capítulo 6. Telanu hayom lechem rukenu. Rukenu. Tem lanu, dê para nós. Tá vendo? Sempre em relação ao coletivo. O pedido não é exclusivo para a pessoa nessa oração. Aqui sempre é colocado o coletivo. Não é tem-lhe, dê para mim. Não. Tem lanu, dê para nós. Assim aprendemos. Nós não podemos ficar pedindo para nós mesmos. Nós temos que pensar no próximo e desejar que o próximo seja abençoado. Todas as nossas orações são assim. Quando recitamos a bênção, a Birkat Kohanim, não recitamos para nós. Recitamos para o próximo. Não falamos que o Eterno me abençoe e me guarde. Nós falamos? Yevarecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Tem lanu, dê para nós, Hayom, hoje. Lechem rukenu. Um alimento, ou seja, um pão necessário. Um pão que necessitamos. Então, aqui é algo muito amplo. Aqui não está falando apenas do alimento físico, do pão, que necessitamos. Necessitamos do alimento? Necessitamos. Mas não só desse pão. Necessitamos também que o Eterno nos ensine a sua palavra, o seu pão, o seu alimento. E meat, pouco a pouco. E assim vamos nos alimentando, crescendo e aproveitando desse alimento maravilhoso, que é a sua palavra. Dê para nós, Eterno. Não só para mim, mas para todos. Aqui, imagem. Que local maravilhoso. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês que lugar é esse. Esse é o monte. Esse é o monte chamado Carmelo. E esse local
onde houve a batalha entre Eliarro, Anavi, Eliarro, o profeta, Elias, e os 400 profetas de Baal e 450 profetas Xerá. Os 850 ao todo. 850 profetas de Baal e de Axerá, onde Eliarro enfrentou. Um lugar é simplesmente fantástico, porque daí de cima você consegue ver todo o vale de Megiddo, ou como muitos chamam, por causa das péssimas transliterações, Armagedon. Armagedon vem da palavra Har Megiddo, ou seja, montanha de Megiddo. Isso é uma prova inequívoca que todos os escritos nazarenos foram escritos em hebraico e foram traduzidos para o grego, que foi traduzido para outra língua. Por isso que saiu Armagedon. Não foi culpa do padre João Ferreira de Almeida, não. Ele pegou em grego e o que estava lá em grego era isso aí, Armagedon. Como se Armagedon... Não existe esse nome. Har Megiddo, montanha de Megiddo. Megiddo é uma cidade que está numa montanha. Está sobre o monte. Ela não é plana. Ela é em uma montanha. A cidade é uma montanha. A cidade feita como fortaleza. Sempre que eu vou a Israel, eu faço questão tanto de ir nesse lugar, reviver, se lembrar das histórias bíblicas, como também eu gosto muito de ir a Megiddo. É muito bom ir nesse lugar e ver uma cidade que foi construída e reconstruída e destruída mais de 15 vezes. E assim nós vemos ali os relatos bíblicos verdadeiros, entre eles o relato que Shlomo Amélé, o rei Salomão, ele utilizou esse lugar como, entre outras coisas, como estábulo dos cavalos. 400 cavalos dele ficavam nesse lugar. Então, é um lugar muito especial, gente, para se visitar. Para o Hashem. Vamos lá, vamos continuar. Verso 12. Verso 12. Uslach lanu, uslach lanu, slach vem de, até hoje nós falamos, slach li, e perdoe, né? Até hoje. Slach, desculpe, perdoe. Uslach lanu, perdoa-nos. Não somente a mim, mas perdoa também os que estão ao meu redor. Et ashmatenu, as nossas culpas, os nossos erros. Ka'asher solchim, da mesma forma que perdoamos. Anachnu la'asher ashmulanu. Da mesma forma que nós perdoamos quem nos fez algo errado. Ou os que são culpados, os que são culpados de terem feito algo errado conosco. O que o Mashiach ensina aqui é que quando estivermos fazendo essa oração, isso tem que ser verdade na sua vida. Quando você pedir perdão ao Eterno, lembre-se que você, em primeiro lugar, já perdoou quem fez algo errado com você. Olha que coisa incrível. Você está falando para o Eterno, me perdoa da mesma forma que eu perdoei quem fez coisa errada contra mim. Nos perdoa da mesma forma que perdoamos quem já fez algo errado contra mim. Então, antes de pedir perdão ao Eterno, você já perdoou.
Não é o que o Mashiach ensina. Já vimos isso nessa série de estudos. Se você vai ao altar para apresentar o seu corban, o seu substituto, deixe lá, porque o teu coração te lembrou que você tem algo, um problema, uma rixa, algo mal resolvido com o teu próximo. Vá até ele, o importune, até que possa haver um acordo. Peça perdão e depois volte e apresente teu sacrifício. Então, em primeiro lugar, perdoe. Porque, em primeiro lugar, nós temos que praticar, depois ensinar. Então, se você pede perdão, em primeiro lugar, você já deve ter perdoado. Não adianta pedir perdão ao Eterno se no seu coração você não perdoa o próximo. Esse é o ensino. Slichá. Fala assim em Israel. Slichá. Me desculpe. Com licença. Me perdoe. Slichá. Slach. Vem da palavra Slichá. Vem da palavra slach. Perdoa. Me desculpa. Então, você está falando com o Eterno, mas você já perdoou, não já perdoou? O perdão tem que ser liberado. Você não pode guardar rancor, guardar mágoa das pessoas. Perdoar não quer dizer que tudo vai ser como antes. Mas perdoar quer dizer, eu não guardo mais rancor de você. Eu não guardo mais rancor de você. Certa vez perguntaram a Yeshua: quantas vezes nós devemos perdoar o próximo? 7 vezes? Talvez durante o primeiro século se tinha esse ensino, né? Até 7 vezes deve se perdoar uma pessoa no dia. E o Mashiach, ele responde de uma forma intrigante. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? 490 vezes. Por que isso? Porque é exatamente o período que o Eterno suportou o povo de Israel, porque foram 70 Shemitot de 7 anos, 70 Shemitot. O que é Shemitot? Shemitah é o descanso da terra. Então, eles utilizavam a terra por 7 anos, por 6 anos. No 7º ano, a terra tinha que descansar. Esse é um mandamento para a terra de Israel. Você utiliza a terra por 6 anos, no 7º ano ela descansa. O problema é que o povo de Israel, quando tomou posse da terra, não fazia a terra descansar. Passou a primeira Shemitah, não guardaram. Passou a segunda, não guardaram. Passou a terceira, não guardaram. Até que chegou a 70ª. 70 vezes 7. 490 anos. Foi quando o povo de Israel foi para o exílio e o próprio profeta Irmeiahu, usado pelo Eterno, disse: olha, vocês passarão 70 anos no cativeiro para que a terra possa descansar por 70 anos, pois foram 70 Shemitot que vocês nunca fizeram ela descansar. Por isso, 70 vezes 7, Yeshua ensina. Esse é o limite do Eterno. No dia. Na verdade, ninguém vai fazer tanta coisa num dia contra alguém, né? 490 vezes. É uma forma de dizer, você deve perdoar sempre, porque também você sempre vai querer o perdão do Eterno. Perdoar não significa que tudo vai ser como antes. O Eterno mesmo perdoou o povo quando fizeram o bezerro de ouro.
O Eterno perdoou o povo. Quando escolheram 12 líderes para espiar a terra, quando saíram da nuvem. Mas ele disse, eu perdoo o povo, mas nada será como antes. Eles não entrarão na terra prometida. Eu perdoo. Ou seja, não guardo rancor, não guardo mágoa, tá? Não vou sair falando mal, não vou... Não, nada disso. Não vou revidar. Mas não quer dizer que tudo vai ser como antes. Verso 13. Vieno lidei massa que im hatsileno que im hatsileno min hara que lecha ha malacha ve ha gevura ve ha tiferet le olmei olamim. Amém. E não nos conduza para maçã, para a tentação, para a provação, melhor dizendo. Não é nem tentação, gente. Maçã quer dizer provação. Maçã quer dizer prova. Lembra dessa palavra? Essa palavra está em Bamidbar, Números, capítulo... Isso que é importante no hebraico, tá vendo? Bamidbar, eu lembrei disso agora. Bamidbar, Números, capítulo 12. Capítulo 12? Não, me perdoe. Não é capítulo 12, não. Bamidbar, Números, capítulo 20. Capítulo 20. É Bamidbar, capítulo 20. Essa é a fonte, como é o nome do lugar que foi chamado? Foi aqui. Merivá. Ah, não é Bamidbar, não. Minha mente me traiu. Será que é Shemot? Shemot, capítulo... Será que é Shemot? Achei! Não é Bamidbar. Minha mente me traiu agora. É Shemot, capítulo 17, verso 7. O lugar foi chamado Massá. Massá, Mem, Samer, Re. O lugar foi chamado Massá. Capítulo 17, verso 7. O lugar foi chamado Massá, provação. E Merivá, discussão. Por causa da discussão do povo de Israel e pelo fato deles terem colocado Adonai à prova com a pergunta: Adonai está conosco ou não? Então, aqui é interessante, porque o Mashiach, ele utiliza essa palavra, Massá. Ele sabe de toda a história. Uma provação, colocar à prova. Não nos conduza para a prova. Isso é um pedido que fazemos. Não nos conduza para a prova, não nos conduza para... Aqui colocaram tentação. Ok? A melhor tradução seria prova, provação. Mas, no caso do capítulo 17, não foi o Eterno que colocou o povo à prova. Colocou no sentido deles ficarem sem água, né? Mas o texto diz que foi o povo que provou o Eterno, perguntando se o Eterno estava com eles ou não. Que in Hatsileno minhará, pois fomos libertos, que in, pois
se fomos libertos, se nós fomos libertos, minhará do mal. Olha aqui, ó. Olha essa tradução. Olha essa tradução. Preste atenção nessa tradução. Que impôs em si, com aleph é si, pois si, Hatzileno, se fomos libertos, Hatzileno, se fomos libertos, minhará do mal, que lerá, porque para ti, para você, para ti, ha mamlacha é o reino. Vê Hagvurá e o poder. Vê Tiferet e a glória. Leolmei para sempre. Olamim por toda a eternidade. Amém. Ele é rei fiel. Então, vamos lá. Não nos conduza à prova. Não nos conduza para sermos provados, passarmos por provas. Por quê? Porque já fomos libertos do mal. Não precisamos mais sermos provados. Por quê? Já fomos libertos do mal. Um pouco difícil essa tradução, né? Mas eu vou explicar a vocês o que é que Yeshua quer dizer aqui. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: não necessitamos mais sermos provados. Essa prova aqui, essa prova que ele está falando, é justamente: será que nós somos ou não somos do Eterno? É só você pegar essa palavra massá, que aparece em Shemot, capítulo 17, no contexto desse aqui, verso 7. Essa palavra foi usada em que contexto? Foi usada no contexto quando o povo colocou Adonai à prova, dizendo: será que ele está conosco ou não? Então, quando o Eterno prova o ser humano, não é para ele saber, mas é para nós sabermos se nós estamos com o Eterno ou não. Então, quando somos provados, nós aprendemos a separar isso, nós aprendemos, nós entendemos isso. E assim descobrimos se realmente nós amamos ao Criador ou não. Como aconteceu com Abraão Avino, por exemplo. Esse ensino também está na Torá, e Yeshua, ele tirou também dessa parte de Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, é? É capítulo 8. Capítulo 8, verso 2. Vamos ler capítulo 8 de Deuteronômio, que você vai entender agora esse texto aí. Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, diz assim: obedeçam a todos os mandamentos que eu entrego a vocês hoje. Hoje, para que vivam, aumentem em número, entrem e tomem posse da terra que Adonai jurou a seus antepassados. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, por cada estágio, humilhando-os e os provando com o objetivo de saber o que estava em seu coração, com o objetivo de que vocês descobrissem o que estava no seu coração. Se vocês seriam obedientes aos mandamentos ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com o mã, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Aseret ha-devarim. Baruch Hashem.
Então, o objetivo dessas provas, desses testes, é para saber o quê? Para que você descubra o que está no seu coração. E depois que você descobre, que você aprende, depois que você consegue tirar as pedras do seu coração, depois que você consegue se libertar do mal, você agora está apto a ter comunhão plena com o Eterno. Uma pessoa que faz uma prova, que passa na prova, que passa no teste, não precisa fazer a prova de novo. Quem precisa fazer de novo é quem perdeu na prova. É quem foi reprovado, é quem não conseguiu. Você vai fazer uma prova para tirar a habilitação. Se você passar na prova, você precisa fazer ela de novo? Para que fazer de novo? Você já passei. Então, o que Yeshua está querendo dizer é isso. Se você já foi liberto do mal, não precisa de prova. Porque em meu coração está o amor e o desejo de fazer o teu reino real nessa terra. O desejo de que o teu reino seja real aqui. O desejo que a tua Torá seja como um farol para iluminar todos que estão em escuridão. Ele termina dizendo: para ti é o reino, o poder e a glória para sempre, para toda a eternidade. Amém. Elohim Melech Neeman. Que oração profunda, né? As pessoas gravam essa oração e repetem, mas pouco se pensa sobre ela, pouco se analisa sobre ela. E no final é a parte mais difícil. Será que você pode dizer isso? Não preciso mais ser provado, pois já fui liberto do mal. Que mal é esse? Hará do mal. Que mal é esse que eu fui liberto? Será idolatria? Arrogância? Prepotência? Os pedregulhos, as pedras do nosso coração. Não precisamos mais de prova. Eu já sei o que está no meu coração. Já fomos libertos do mal. Já passamos no teste. Não precisamos ser conduzidos à aprovação. É o que ele diz. Se você não foi liberto do mal, se você precisa de provação, de teste para poder crescer, você não vai falar essa parte. Entendeu? Você fala quando você vive. Você não vai dizer, me perdoa, nosso Pai. Nosso Pai que está nos... Perdoa-nos, porque nós perdoamos também, como nós temos perdoado também. Se você não perdoa, por que você vai falar isso? Yeshua não está dizendo, você tem que falar isso aqui exatamente igual. Não, ele está te dando uma orientação como você deve proceder quando for falar com o Eterno. Pense antes de falar, pense antes de recitar essa oração. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu posso dizer isso? Será que eu posso dizer essa parte? Ou eu vou ter que pular? Bom, se você não vive ainda isso, você tem que pular realmente. Temos que ser sinceros, porque o Eterno conhece toda a tua história, toda a tua vida. Ele repete o verso 14. Olha o que ele diz no verso 14. Que im tislechu libnei Adam, pois se vocês perdoarem os filhos do ser humano, filhos do homem, filhos, Bnei Adam, filhos do ser humano, nossos irmãos, nós somos filhos dos seres humanos, não somos? Então,
ashmatam, os erros, as ofensas. Gam avichem, também o pai de vocês, Bashamayim, que está nos céus. Islach lachem, perdoará, liberará o perdão para vocês. Tá vendo como é? Como funciona? Como é bom estudar as palavras de Yeshua? Você acha que chorar, se humilhar diante do Eterno, pedir perdão, ele vai te perdoar? Se você perdoar, primeiro, se você perdoar os outros. Os outros, os filhos do ser humano, não importa quem. Primeiro, se você perdoar. Não adianta pedir perdão ao Eterno se você não perdoou. Vai apresentar o teu corban, deixa, o teu coração te lembrou que você tem um problema com o teu próximo, deixa a oferta lá no altar e vai resolver a tua vida. Depois volta, pega a oferta, pega o corban, o substituto e apresente. Muito sério, né? Muito sério. Verso 15. Ve'im lo tislechu libnei adam et ashmatam gam avichem lo islach lachem ashmatichem. Mas, se vocês nem mais, ve'im lo, e se não perdoarem aos outros, aos filhos do ser humano, aos filhos de Adão, nem Adão, aos filhos de Adão, aos filhos do ser humano, da humanidade, mas se vocês não perdoarem os outros, os filhos dos seres humanos, pelas ofensas cometidas, também seu Pai, não é nem seu Pai celestial, não tem celestial aqui, é Pai celestial, mas a gente tem que ser fiel ao texto. Gam avirem, também o Pai de vocês, não perdoará as ofensas, as falhas, os erros de vocês. Então, quando você vê um ser humano cheio de defeitos, cheio de falhas, quando você vê alguém que tem muitos defeitos, você não suporta aqueles defeitos daquela pessoa, não queira que o Eterno suporte os seus defeitos. Quando você vê alguém cheio de falhas, que faz tantas coisas erradas, que realmente a gente fica irado, né? Mas pense num plano, pense de uma forma mais ampla, macro. Você que deseja que o Eterno perdoe os teus pecados, que o Eterno releve as tuas falhas, que o Eterno releve as tuas iniquidades naquele grande dia, para o Hashem. Quantos pecados nós cometemos, não é? Estou falando igual Yeshua, nós. É porque a oração fala sempre no coletivo, né? Ele está falando isso no coletivo porque essa oração, ele está dizendo, não é só para você, é para todos. De igual forma. Não adianta, a fórmula é essa aí. Você quer perdão? Você tem que perdoar primeiro. Você quer ser abençoado? Você primeiro tem que abençoar. Você primeiro tem que desejar que a bênção chegue para o próximo. Não coloque você na frente de tudo. Não é assim que funciona no reino do Eterno. Aquele que quer ser primeiro será o último. E aquele que se coloca por último será o primeiro. Se você não suporta os defeitos do próximo, como você quer que o Eterno suporte os seus? Se você não consegue perdoar o próximo, como você quer que o Eterno te perdoe? É isso que ele coloca. Se você não perdoar, não será perdoado. Eu acredito nisso 100%.
Tem gente que pensa que foi perdoado porque chorou, porque se ajoelhou, porque foi numa religião, fez parte da religião. Se ele não perdoar, não, é religião, meu amigo, o Eterno não leva em conta. Coloque isso na sua cabeça. Por favor. Coloque isso na sua cabeça. Ele não leva em conta a religião. Tem pessoas que não conseguem perdoar a esposa, tem homens que não conseguem, maridos que não conseguem perdoar a esposa, tem esposas que não conseguem perdoar o marido, tem pais que não conseguem perdoar os filhos, tem filhos que não conseguem perdoar os pais, irmãos que não conseguem se perdoar, parentes, amigos, que eram amigos, agora são inimigos, que não conseguem se perdoar, que levam para a vida inteira. Tem uns que dizem, eu vou levar até o meu caixão esse ódio. Só quem perde é você. Porque essa atitude poderia salvar a tua vida no final. E essa é uma atitude de alguém que não foi liberto do mal. O ódio. O ódio. Te convido nesse momento a nós fazermos novamente essa oração, a nós lermos novamente essa oração, essa linda oração. Que coisa linda, né? E a partir do verso 16 vai ficar para a próxima aula. Baruch Hashem. Estamos na 8, né? A próxima vai ser a 9. Se o Eterno assim nos permitir. Vamos fazer novamente essa oração? Vamos ler em hebraico, depois nós vamos voltar traduzindo. E agora que você já viu tudo, passo a passo, fica mais fácil você entender, colocar em prática. Bom, vamos voltar aqui à página. E pronto. A partir do verso 9. Vamos ler novamente. Avinu Sheba Shamayim Itkdash Shemicha. Pai, nosso Pai, Pai nosso, como você quiser, que estás nos céus. Seja mantido santo o teu nome. Avô malchutecha yeaseh retzonecha ba'aretz ka'asher na'aseh bashamayim. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Ten lanu hayom lechem hukenu. Dá-nos hoje um alimento necessário, um pão necessário. Uslach lanu et ashmatenu ka'asher solchim anachnu la'asher ashmu lanu. E perdoa-nos os nossos erros, as nossas culpas, da mesma forma que nós perdoamos quem nos fez algo errado. Ve'al tevi'enu lidei massá ki im hatzlenu min hara ki lecha mamelach ki lecha ha-mamlacha, ve'ha-gvurah, ve'ha-tiferet, le'olmei olamim. Amém. Não nos conduza para a prova, porque nós fomos libertos do mal, fomos salvos do mal, pois para ti é o reino, o poder e a glória para sempre e por toda a eternidade. Amém. Elohim é rei fiel. Elohim melech neeman. Elohim melech neeman. Ki im tischu libnei adam et ashmatam gam avichem bashamayim islach lachem.
Pois se vocês perdoarem os outros, os filhos dos seres humanos, pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai, o Pai de vocês, também os perdoará. Im lo hu libnei Adam et ashmatam gam avichem lo islach lachem ashmatchem. Mas se vocês não perdoarem aos outros pelas ofensas cometidas, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará. Pense muito nisso. Pense sobre aquele dia, quando os livros forem abertos, que os erros forem colocados, os erros cometidos. Depois o Eterno fechará aquele livro e dirá: o amor cobriu todas as tuas iniquidades. Você liberou perdão no coração. Você não guardou rancor de ninguém. Você foi para a sepultura e não levou ninguém com ódio no coração. Você perdoou. Você liberou perdão. Se perdoares, você será perdoado. Se você perdoar, você será perdoado. Mas se você condenar, se você julgar, você será julgado e será condenado, disse Yeshua. O amor cobrirá todas as iniquidades, todas as transgressões. Se você perdoar, você será perdoado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque depois da morte não há mais como perdoar. Não há mais como se arrepender. Não há mais como consertar o erro. Libera o perdão hoje. Abre o teu coração. Não leve isso para a tua sepultura. Se você perdoar, garante o Mashiach, será perdoado. Um beijo para todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Vamos recitar a Birkat Kohanim e ouvir aquela canção que vocês gostam tanto. Um beijo para todos. Shavua Tov. Com todo o seu coração, com todo o seu ser, recite conosco neste momento. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Aaron, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sijon, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida para o Hashem. Para o Hashem.
That's what